Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O L. Léo mandou: esse conhecimento espiritual e transcendental é ótimo, mas vejo que deve se preparar para recebê-lo, pois esse conhecimento em momentos de fragilidade talvez possam ser letais. Qual a sua opinião? O conhecimento espiritual pode ser letal em momentos de fragilidade? É, basicamente isso que ele falou. Você acredita nisso? Eu acredito que o conhecimento espiritual genuíno vai fazer com que você... Talvez ele esteja falando sobre a pessoa ter esse conhecimento espiritual e ser letal no sentido da pessoa se suicidar? Talvez. Acho que pode ser uma linha que ele tava pensando. Se a pessoa tem um conhecimento espiritual genuíno, ela não vai se matar. Talvez o que ele estivesse pensando é algo no tipo... Ela sabe que tem algo além, então por que não, né, acabar com isso aqui logo? Só que quando você entende que as leis naturais, né, do Criador, nós temos condição de nos suicidarmos de uma forma consciente, pegando e tirando a nossa própria vida, ceifando uma lei natural de evolução espiritual, evolução de consciência, expansão dessa consciência. Uma vez que nós ocupamos o espaço de outra pessoa que queria reencarnar na Terra, para você reencarnar aqui na Terra, tu tem que passar por um processo seletivo. Segundo o Espiritismo, falando isso com base no Espiritismo, né? Quem quiser tirar essa dúvida, só lê o Livro dos Espíritos ou as obras do Allan Kardec. Ou as obras do Chico Xavier. Eu não estou aqui para defender ou para ensinar ou doutrinar vocês com relação a isso. Estou aqui para passar o conhecimento, né? E segundo o Chico Xavier e Allan Kardec, enfim, nós passamos por esse processo seletivo de reencarnação. Nós viemos por mérito. Nós adquirimos mérito no plano espiritual para escolhermos a nossa família e as experiências que nós queremos passar. Então a gente ocupou o espaço de alguém. E quando a gente sucumbe, a nossa penitência é maior. Aí dentro também do Espiritismo eles falam sobre os mundos errantes. São planetas ou são até mesmo buracos negros, servem como um ambiente para um espírito errante ficar lá por um período, como um reformatório para a consciência dele. Então ele vai ficar lá nesse planeta errante, ele se torna um espírito errante e vai ficar ali até se regenerar a consciência, entendendo o que é importante ele passar por um processo reencarnatório. Aí ele vai passar pelas situações. O Espiritismo fala do umbral. O umbral nada mais é do que uma esfera, um universo criado pela psique humana, com base na culpa, na raiva, no medo. E essa esfera, se eu começar a sentir medo, raiva, ódio, essas coisas, eu vou acessar esse umbral, esse inferno. Então o inferno nada mais é do que um estado da mente. E quando você tira a tua vida aqui na Terra, logo depois que você morre, você já está se sentindo culpado. Porque você percebe que não acabou. Você está sendo a mesma pessoa, com a mesma consciência. Se eu tirasse minha vida aqui agora, na frente das câmeras, eu ia estar aqui ainda, com a consciência toda que eu tenho. E pensando, puta, olha a merda que eu fiz, não tem como eu voltar pro corpo. E eu precisava dessa experiência. Aí eu vou ficar num sentimento de culpa. Aí eu vou vibrar. Recomendo até o filme Nosso Lar, né, que é baseado na obra do Chico Xavier, que explica bem, de forma interessante, como que é essa questão do umbral, do perdão. É o filme da história dele ou não? É o filme da história do André Luiz, que é um pseudônimo de um médico brasileiro que era cético, ateu, né, e foi um suicida inconsciente, ou seja, os maus hábitos dele ceifaram a vida dele antes da hora. Entendi. Tipo, cigarro. Isso. Saquei. E aí ele morreu e aí foi para um umbral. E aí passa toda a história ali explicando. Ah, legal. De uma forma, não é romantizada. Tem uns pontos ali, mas é bem elucidativa, explicativa, né? Então eu acredito que, respondendo de forma mais direta ali, o conhecimento espiritual genuíno faz com que você perceba a responsabilidade que você tem de estar aqui e vai fazer com que você tenha ferramentas até para lidar com os desafios, para lidar com as adversidades que vão surgindo, vão te trazer mais compreensão
entendimento, eu poderia, se não tivesse conhecimento, se eu não tivesse desenvolvido esse conhecimento espiritual, batido na porta, eu bati na porta e ela se abriu para mim. Batei e abrir-se-vos-á. Eu bati na porta, ela se abriu, o conhecimento veio até mim, eu recebi, estou recebendo e vou passar 1 milhão de anos recebendo. Não tem como a gente chegar no fim, né? Então, se eu não tivesse esse conhecimento, eu teria sucumbido lá dos meus momentos de adversidade. Nos momentos de tristeza profunda e de raiva profunda, eu teria feito uma bobagem. E não fiz por quê? Porque eu sabia da consequência. Ou pelo menos eu estava lendo ali de uma pessoa com uma autoridade que essa autoridade não cabia na minha mente, é uma autoridade que eu sentia, aquela autoridade, que eu li aquilo, eu pensei, eu não posso fazer isso, eu tenho que seguir o que essa pessoa está falando aqui, senão eu vou me fuder. E aí eu comecei a trabalhar, aí a inteligência espiritual me trouxe a condição de perdoar, de ressignificar, dar um novo significado para aquilo que aconteceu comigo, me colocando num estado de autorresponsabilidade e não de vitimismo. Uma vez que eu reencarnei, alguma coisa eu fiz no passado. Então, se eu estou vivendo essas experiências aqui, é por alguma razão. Abrindo aqui uma questão, eu descobri numa vida passada numa vida antiguíssima, que eu estuprei mulheres. E hoje, nessa vida, pessoas importantes para mim foram estupradas quando eram crianças. Entende? Então, esse é o ponto. A sabedoria. Você perceber as coisas. Então, a inteligência espiritual traz a sabedoria, que é o quê? É você saber que tomate é fruta, mas você não colocar o tomate na salada de fruta. A inteligência espiritual traz essa consciência. Então, isso que é inteligência espiritual, é essa noção do que acontece contigo e por que acontece contigo, e traz a resiliência, a ressignificação, perdão, a abnegação, o perdão. Entendi. Que você não é vítima. Ninguém que caminha sobre a terra é vítima. Ninguém. Segundo o Espiritismo. Todo mundo cometeu alguma coisa e está aqui de novo para se purificar. A doença física, ela é um filtro para o espírito, né? É um catalisador da alma. A doença é um catalisador para a alma. Ela purifica a alma. E a pessoa que recebe a doença de forma amistosa, aceita, o espírito dela toma uma depuração absurda. E se ela não aceita aquilo e se vitimiza, ela está resistindo ainda. E como dizia Jung, aquilo que você resiste, persiste. Ontem eu tive uma lição disso. O cara falou assim, fecha o olho. Não pensa no elefante azul. E não tem como, Não tem como. É. O inconsciente não lê o não. E outra frase de Jung que eu gosto muito é: enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai ditar o teu caminho e você vai chamar isso de destino. E é onde está, o que está armazenado no inconsciente? Antes eu falei que tudo é consciência, né? Mas isso é para outra. O inconsciente ali fica armazenado todas as informações do 0 aos 7 anos, da construção do ego, dos 7 aos 14 anos, da construção do quem eu sou para a sociedade, dos 14 aos 21, da aceitação também social, da busca por uma identidade própria e assim por diante, dos traumas. Então o inconsciente fica ali todas as coisas que você reprimiu. Então, dos 14 aos 21, o que é? Dos 14 aos 21 é a construção psicológica e da personalidade. Por que em 7, né? Pois é, eu não lembro agora o nome do autor desse estudo, mas é o ciclo dos setênios. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar. O ciclo dos setênios. A cada 7 anos o nosso espírito passa por uma transformação, uma maturação espiritual. Mas isso até o final da vida? Até o final da vida. Então depois do 21 aos 28... Vai indo. Questão... agora eu não vou me recordar exatamente de todos, né? Uhum. É muita informação. Mas vai até o fim da vida. Aí depois, nos últimos momentos ali, nos últimos anos, dos 63 em diante, é onde tu, naturalmente, né, não é uma regra, naturalmente o ser humano vai pensando no que ele está deixando. O que eu tô deixando? Se preparando para a partida. Né? Cara, tem uns vídeos no YouTube de... É tipo um velhinho de 100 anos
E o entrevistador pergunta pra ele, cara, o que você diria, né, pra um jovem, sei lá. E é muito elucidador um vídeo assim. É louco ver o que passa na cabeça dele, assim. Tudo que ele fala ali, você vê que é um arrependimento. Exato. Que não fez. Algo que não fez, algo que não fez, assim. Mas às vezes, não que fez algo assim, algo físico, né? Mas às vezes, sei lá, algo que ele não fez pra um familiar, né? Isso. É muito interessante isso.